E aí, tudo jóia, tudo beleza? Espero que sim, que você esteja super bem aí, Fernando aqui. E agora eu trago pra você aqui, ó, uma GTX, cara, 550 Ti, cara. E ó as informações dela ali, ó, muito melhor, né? É uma PCI 2.0, 1GB DDR5, 4.4 OpenGL, 11 DirectX ali. E o HDMI, né, tem o EVGA e o DVI. Nós temos algumas especificações delas aqui atrás, né? Ela trabalha numa frequência de booster aí de 1400 MHz, né? E uma memória aí, como eu falei antes, de 1024 MB, né? O tipo de memória é DDR5, cara. Daí você deve estar se perguntando, Fernando, essa placa é de 1 GB, cara. Eu encontrei uma placa de 8 GB DDR3. Vá na DDR5, cara. A gente vai fazer o teste nela. E ela simplesmente me custou aqui antes de mais nada, cara. Vamos ver quanto ela me custou, Olha só, ela é uma DDR5, ela me custou, vamos ver, simplesmente R$394. Vamos ver se esses R$394 vale a pena ou se não vale a pena. E simplesmente vamos fazer uma comparação com ela aqui, ó, com essa outra plaquinha aqui, ó, com esse outro vídeo aqui que a gente fez sobre a 240, que é 2 GB DDR5, que foi R$400. Ou seja, elas estão aí trabalhando no mesmo valor, né? Para você que está procurando uma plaquinha entre até R$500, talvez essa aqui resolva o teu problema. Então siga você aí, aperte o cinto que a gente vai fazer os testes, alguns jogos, alguns emuladores aí para você reviver a era retrô aí do PlayStation 2, talvez do Nintendo também, mas jogos legais como God of Wars, simplesmente também GTA, que é muito jogado, né? E a gente vai ver como que com essa placa aqui se comporta utilizando nesses jogos, beleza? Mas antes da gente partir para os jogos, a gente precisa abrir ela e precisa ver como que é essa placa, né? Antes de mais nada, porque se você tá aqui, é simplesmente que você quer saber como que ela é, se você vai gostar dessa plaquinha, vai comprar isso, se tá pensando em comprar no Mercado Livre, se você tá pensando em comprar no AliExpress, qualquer outro lugar, você tá pensando e você tá procurando para ver se ela é boa ou se ela não é, se você gosta do designer dela. E aqui, ó, atrás também tem mais coisas, né, ó, tem mais coisas, não sei se você vai focar, mas aqui tá dizendo que, como eu falei, essa é uma DDR5, né, PCI Express 2.0, então se atenta no teu computador ali, quando você comprar, tem que ter uma entrada PCI, 128 bits, muito bom isso daí, mas geralmente as placas hoje em dia é tudo 128 bits, tem a quantidade de núcleos 192, né, a quantidade máxima de monitores, você consegue até colocar 2 monitores, cara, muito bom, né, a HD 1920 por 1080, ela exige uma fonte de energia aí de 116 watts, né, a velocidade do clock dela aí é simplesmente 850 MHz. Muito bom isso daí. E a temperatura máxima 100 graus Celsius. Beleza, então a gente vai abrir essa placa aqui. E ela é da Canup, né? Uma marca que a gente encontra bastante no Mercado Livre. E olha só, ela vem no espuminha, né? Não tem mais nada, uma caixa bem simples ali, ó. Uma caixa bem simples, vem o CD-ROM ali dentro, certo? Só afastar meu teclado aqui. Ó, o CDzinho, um manualzinho aqui da Canup. Ó, um manualzinho em inglês. Joia? E daí nós temos também o CD-ROM dela aqui, ó. Pra você que tá procurando driver aí, não precisa procurar driver, né? Da NVIDIA, né? Tracinhos da NVIDIA aqui, ó. Isso nem abrir pra saber que é da NVIDIA. E daí o que acontece? Nós temos a plaquinha aqui num papel aqui, no isoporzinho bem trabalhadinho. E tá aí o visual da bicha, né? Do bichão aqui, ó. Né? Ó. Muito legal. Joia? Né? Muito legal mesmo. Nós temos aqui um coolerzinho que ela fica mudando de cor, não sei se está olhando ali, está visualizando. Aqui atrás também nós temos algumas informações nelas ali, ó, dela, que é uma Knuckle, né? GTX 550 Ti, 128 bits e 1 GB de DDR. E as entradas dela, né? Então nós temos uma placa bem robusta, que não aparenta ser uma placa muito fraca, como a gente já viu aí, ou simplesmente sem um design que não seja tão bonito assim. Ela é para uma plaquinha de R$400 mais ou menos, variando por aí. É uma placa muito bonita, cara, muito bonita mesmo. Então agora a gente vai fazer os testes aí, vamos fazer alguns testes de desempenho, como tradicional eu faço, utilizando testes de estresse, tudo, né? E também a gente vai fazer uns testes que agora com essas placas aqui não são iguais aquelas primeiras que eu trouxe, que realmente não rodavam nem Tetris, pra falar a verdade, né? Algumas pessoas conseguem rodar, só que aqui o complicado é que eu gravo tudo, né? Então fica complicado rodar alguma coisa com uma plaquinha tão fraca. E simplesmente nós vamos rodar GTA aqui, vamos fazer alguns testes com alguns jogos legais para ver se você vai gostar e simplesmente se ela vale a pena. Então, vou colocar agora no computador e eu já volto. Tudo instaladinho aqui, a GTX 550 Ti.
Como eu falei antes, eu sempre falo, instala os drives aí, não instala pelo CD que eles enviam ou qualquer coisa assim, eu instalo direto aí, utilizando ferramentas, né? Então tá no card aí, então por isso mesmo que é muito importante se inscrever no canal, porque sempre tô trazendo ferramentas novas aí para você poder instalar drivers de uma forma muito mais fácil, que isso é um problema comum. E para instalar os drivers aqui da placa de vídeo, utilizei aqui a minha assinatura do Driver Buster 10.2. Lembrando que o Driver Buster é a versão free e a versão paga, né? Eu paguei a minha versão aí, porque eu teoricamente gostei do Driver Buster. Mas temos uma ferramenta chamada de Driver Pack, né? Solution aí. Fiz um vídeo sobre isso, tá no canal, que você pode utilizar aí para atualizar os seus drivers do computador inteiro, não só da placa de vídeo. Beleza? Então já atualizei aqui os drivers, já instalei os drivers também. E agora a gente vai fazer os mesmos testes, né? Esses testes aqui são padrões para a gente ver aí os FPS, ver a pontuação. Eu não vou fazer agora dessa placa do Heaven Beatmaker, porque teoricamente ela é uma concorrente da placa anterior que eu trouxe aí, que é a R7 da AMD, né? A AMD Graphics, que é uma placa muito boa que a gente fez aqui, eu trouxe aqui o material. E simplesmente essa placa ela é concorrente, então praticamente ela vai fazer as mesmas coisas, mas a pontuação dela, lembrando que a última pontuação foi de 1150 dessa placa que eu mencionei agora, que foi a R7 240 da AMD. Então a gente vai fazer um performance test dela aqui e vamos partir para testar algum jogo, né? Performance test, né? Performance test. Pronto. E com isso a gente vai testar alguns jogos aí, praticamente os mesmos jogos que a gente testou na 240. Beleza? Então aqui a gente vai continuar. Vamos apertar Run aqui em 3D Marker. Ele demora um pouquinho ali para carregar, que ele está lendo as configurações da placa. E com isso a gente vai iniciar aí os DirectX, né? Os testes de DirectX. Ó, pode ver que está marcando NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ali em cima. Joia? E estamos fazendo aí o teste dos jatinhos, né? Pode ver que ele roda liso, né? É uma plaquinha boa e, como eu falei, ela compete porque ela tá no mesmo valor, entre 400 e 450. Você vai lá no Mercado Livre, vai nos marketplaces aqui do Brasil, você vai encontrar por esse valor. Tanto a R7 240 da AMD, quanto essa aí, a GTX 550 Ti, né? Então, são plaquinhas que competem, né? Você vai a gosto, se você quer uma AMD, se você quer uma GTX. Essa é a grande verdade. Certo? Uma tem 1 GB de DDR5, ou outra tem 2 GB de DDR5. Uma tem mais CUDA, outra tem menos CUDA, outra tem menos frequência, outra tem mais frequência de clock, e assim por diante. Mas, tecnicamente, elas vão fazer a mesma coisa. Você pode ver que as mesmas travadinhas, ó, até que roda um pouco mais liso, mesmo tendo menos memória que a R7 240 da AMD, ela roda mais liso aqui nessa renderização de palmeiras, de árvores aí flutuantes, do que a R7 240 que a gente fez. Então essa 550 Ti, como o core dela é uma NVIDIA, uma GeForce, ela tem muito mais gráficos, né? Mesmo com menos memória. Então sempre leve em consideração, quando você for escolher a AMD ou NVIDIA, cara, leve em consideração que a NVIDIA ela tem mais detalhes, né? A tecnologia dela é um pouco melhor para renderização de gráficos detalhados. Aqui você pode ver que está rodando a 31 FPS, cara. Né? Olha só, a 31. Se você quiser assistir o vídeo da R7 240 da AMD, tá no card e também tá na playlist aí. Assista para você ver. Na mesma situação dessa renderização aqui das águas vivas flutuantes, estava rodando a 15 FPS, cara. A R7 240 aí da AMD Graphics. Né? E agora vai fazer o teste do DirectX 12, que são renderizações de FPS, né? do jatinho. E olha, a 12, a 13 FPS, né? Porque a NVIDIA, a tecnologia dela é um pouco melhor para detalhes, para gráficos. Né? Se for para escolher entre uma NVIDIA e uma AMD, eu particularmente gosto mais da NVIDIA, né? Mas dependendo do que você for fazer, dependendo do que você for realizar com a placa de vídeo, é muito mais vantagem uma GeForce, né? Uma NVIDIA. Agora, se você quiser mais processamento, mais clock, por exemplo, mais CUDA ou alguma coisa assim, daí, na maioria das vezes, uma AMD resolve, certo? Aqui tá fazendo aqueles testes psicodélicos, como sempre, né? E a gente tem que ir deixando para a gente ver a pontuação final, né? Porque eu costumo utilizar esse performance test aí porque ele dá uma pontuação final legal aí.
do que as pessoas já utilizaram essa placa em que pontuação. Na R7 240 foi 1150 a pontuação. Então se a pontuação dessa for maior, logicamente ela é melhor. Mas se ela for menor, ela é um pouquinho pior, podemos dizer. Também não é tão pior assim, porque uma compete com a outra. Mas pra gente ter certeza, é só assistir o vídeo lá, você pega a pontuação no outro vídeo e volta aqui e faz a comparação da pontuação. Se você está procurando uma placa de vídeo, tem que fazer essas comparações, né? Porque o dinheiro está curto, né? Então você vai fazer as comparações para você ter um bom produto, certo? Não dá para sair comprando aí tudo que é produto que a gente acha que é bom. Às vezes o software ele já entrega. E 1439, para falar a verdade, agora eu tenho uma memória como que é associativa. A outra foi 1500 e alguma coisa. Essa foi 1439. Né, a gente pode até puxar aí, se eu estou enganado, puxa aí no vídeo anterior, que foi a R7 240, você foi 1500 e pouquinho, essa é 1400 e pouco. Então a pontuação dela foi um pouquinho inferior no 3D, o que significa que ela é um pouquinho inferior à R7 240. A R7 240 AMD continua saindo na frente. Se está pensando em comprar uma placa de vídeo, aí ó, já tem uma R7 240 praticamente no mesmo valor. E agora a gente vai tentar jogar algum jogo aí. Eu vou pegar aqui o próprio emulador novamente, que a gente tem aqui do PlayStation. Vamos partir um pouquinho, né? Pra falar a verdade, eu não vou nem pegar o emulador, já vou direto pro jogo do Kakaroto aqui, né? Eu tô fazendo esses vídeos praticamente em sequência, né? Por isso que eu só tenho esses jogos, né? No atual momento. Então a gente vai em jogos aqui, ó, e simplesmente a gente já pode abrir o Kakaroto aqui, ó. Só que a gente vai fazer uma coisa mais rápida, né? MSI Afterburner, pra gente pegar aí os FPS. Joia! Tá ali a frequência dela, 699, 1701 MHz, né? 49 a temperatura dela. Beleza? Vamos fechar esse programa aqui que não há mais necessidade. O nosso FPS tá ali, né? Então deixa abertinho aí. E a gente vai clicar aqui para abrir o nosso Kakarot, né? O Dragon Ball aí, o clássico. Por que eu tô abrindo esse jogo? Porque é um jogo que é atual, de 2017, se eu não estou enganado, né, e exige bastante da placa de vídeo, porque é um jogo com muita animação, com muitos ataques, né? Apesar que eu não joguei, então eu não tenho um mapa aberto ainda, hein? Mas ali no início da história, como a gente fez na R7 240, a gente já pode ter uma noção de quanto que é esses FPS. Pode ver que ele está abrindo liso, porque eu tô lembrando que eu tô aqui, como está na descrição aí, 11.5, né, 2670 versão 3, então tem, pô, tá dando com certeza um gargalo feroz ali no meu processador, né? Mas essa musiquinha é clássica, né? Então a gente vai apertar o ESC aqui, ó. A 20 a 21 FPS. Lembrando que a configuração agora já tá aqui configurada com uma configuração mais baixa que eu pude fazer rapidamente, né? Tá verificando os conteúdos disponíveis aí, etc, isso aquilo. Vou iniciar o jogo aqui para ver. E a gente vai acompanhando o FPS aí, ó. É bem a história do Dragon Ball, início, né? Esse jogo é legal pra caramba, pra trazer aqui pro canal, 53, 57, né? O CGzão aí, ó, 30 FPS. Então essas placas, tanto a 550 Ti quanto essa é a 550 Ti, quanto a R7 240, elas vão rodar em torno dos 15 a 20 FPS, tá? Jogos assim, ó. E eu não baixei tanta qualidade, então eu recomendo que você coloque no gráfico bem inferior, né? Olha lá. Rodando liso, dá pra jogar. Só vou pular vamos pular a animação. A gente já viu ali. E agora a gente vai pra lutinha, pra ver se vai travar muito. Ó, como é uma GeForce, cara, ela aguenta legal. Ela aguenta legal, ó. Então você já pode jogar um Dragon Ball aí, ó, né, no seu PCzão. Lembrando que se você jogar em janela, os gráficos aí, o FPS vai diminuir bastante. Então a gente vai sair aqui agora, que eu não vou sair por aqui, mais fácil, cara. Aqui. Ô, louco, meu. Como que a gente sai aqui do jogo? Não sei sair do jogo, cara. Voltar a batalha, várias condições de batalha. Ô, louco, cara. Quero sair do jogo. Loucura! Pronto. Achei uma maneira aqui bem fácil de sair do jogo. E daí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste também ali
Ah, sei lá, pega um emulador aqui de volta. A gente pode até abrir o emulador e fazer o teste de FPS ali, pra você ver que vai rodar, né? Se você caiu de paraquedas agora no canal, você vai ver que essa plaquinha aqui, 550 Ti, é uma boa placa de entrada, né? Tá em torno de 400, 450. Não é uma placa ruim, né? E lembrando que ela tem uma DDR5, né? Então, ela tem um DDR5, né? Ela tem um DDR5, mas ela é uma DDR5. A gente vem aqui, opa, só tem que mudar a configuração aqui do emulador. E como configurar esse emulador, tudo tá no canal. Como eu falei, se você caiu de paraquedas, dá aquela fortalecida monstro e aprenda a utilizar o emulador. Tem na playlist aí do canal, vou deixar no card e também na playlist. Sucesso! E aqui simplesmente, ó, vou colocar DirectX 12 e a NVIDIA 550 Ti ali, ó. E a gente vai rodar o joguinho aí do Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, The Return of the King, né? Ó, tá rodando a 60 FPS, né? Tipo, não tem nem o que dizer. Olha lá. O Aragorn. São plaquinhas assim para você não exercer tanto delas. Você não vão conseguir jogar, você não vai conseguir jogar Gotham Knights, The Ring, pô, sei lá, o Hogwarts, não vai conseguir jogar. Agora, GTA V, Sombras de Mordor, né? Shadow of the Mordor, que é do Senhor dos Anéis, também você vai conseguir jogar. Tomb Raider, os jogos mais antigos você vai conseguir jogar. Devil May Cry, alguns FIFAs mais. O FIFA possivelmente você consiga jogar em resolução bem baixa, né? Mas você pode ver ali, o FPS tá mais ou menos isso, né? Tá bem constante, né? Então tá aí, é o que você pode rodar aí utilizando essa plaquinha 550 Ti, que o teste mesmo mais importante foi a nossa renderização lá no começo, que forçou todo o gráfico utilizando o Performance Test, e ali a gente teve a pontuação. E tendo aquela pontuação, a gente já sabe que ela é um pouquinho inferior do que simplesmente a R7 240. Então, se for escolher entre R7 240 e a 550 Ti, mesmo sendo GeForce, cara, eu preferia ficar ainda com a Radeon R7 240. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquela fortalecida monstro e continue acompanhando o canal, ou simplesmente dá novas sugestões aí na zona de comentários, ou também dúvidas. Beleza? Lembrando que todos esses nossos testes que a gente faz aqui é para você ter uma noção se a placa de vídeo vai servir para você, para aquilo que você está procurando. E principalmente se você está procurando placas de vídeo como a R7 240 da AMD e a 550 Ti da GeForce, é porque é o dinheiro que cabe no teu bolso. Então, é o dinheiro que você tem no bolso, né? Então, simplesmente, a gente traz os testes aí para você ver se essas placas vão dar certo no teu PC. Não dá certo, né? Para dar certo, você precisa ver se tem a entrada PCI, Express aí, a entradinha PCI. É só conectar ali, conectar os cabos do monitor. Mas o mais importante mesmo é para ver se vai servir para aquilo que você está procurando. E lembrando, essas duas placas aqui, com certeza você vai sim conseguir editar vídeo no Sony Vegas ou no Adobe Premiere aí e renderizar. Não vai ser uma renderização muito rápida, né? Mas vai ser uma placa de vídeo, uma GPU que vai te auxiliar. Lembrando, dá aquela fortalecida. Sucesso! Então é isso aí. Um grande abraço, até mais!